Olá! Então, vamos lá para a nossa última aula, tá? Antes da prova. Depois, quem quiser ver dedução comigo, a gente pode ver, mas de conteúdo para a prova, essa é a nossa última aula. O que a gente vai ver agora? A gente viu na aula passada, né? Vocês viram a relação entre modelo funcional e interpretação modelo, né? E a relação entre consistência funcional e consistência lógica. Agora, a gente viu também nos exemplos um pouco a relação entre tautologia e sentenças válidas, mas vamos ver agora de maneira um pouco mais sistemática. Né? Quais são as nossas definições? Uma sentença FI é uma tautologia, eu vou representar assim. Se e somente se, para toda valoração booleana V, essa fórmula recebe V. E uma sentença FI é válida, ou é uma verdade lógica, vou simbolizar assim, sem o prop de proposicional, se e somente se, para toda interpretação I, essa fórmula FI recebe V. Agora vamos ver como é que essas duas coisas se relacionam. Vamos considerar essa fórmula aqui. Eu vou fazer rapidinho, porque esse é um exemplo que a gente já viu, né? É fácil ver que essa aqui não é nem tautologia, nem contradição. Por que ela não é uma tautologia? Se vocês quiserem, vocês podem fazer a representação da estrutura molecular dela, mas quase nem precisa. É fácil ver que é possível dar F aqui, né? Basta dar V para um desses dois qualquer. E também é fácil perceber que ela não é uma contradição proposicional. Por quê? Porque é fácil dar F aqui, basta dar F para esse bloco aqui e F aqui. E também não é difícil perceber que ela não é válida, né? Por quê? Porque é perfeitamente possível construir uma interpretação onde aqui DF. Basta que eu tenha um universo e que seja, por exemplo, asterisco, e de P1, por exemplo, esse aqui, né? E de R2 poderia inclusive ser vazio, né? Porque basta que eu tenha uma interpretação que dê V para isso daqui ou para isso daqui, que aqui já vai dar falso. Então, é fácil ver que ela não é válida. E também não é difícil ver que ela não é uma contradição. Por quê? Porque basta eu conseguir uma interpretação que dê falso para os dois lados. Né? Por exemplo, se aqui eu deixar o P vazio. Né? O que vai acontecer? A disjunção vai dar falso e aqui vai dar V. Tá? Então, essa aqui, ela não é nem válida, nem uma sentença contraditória na lógica quantificacional, né? Portanto, ela não é nem uma tautologia, nem uma contradição proposicional. Vamos considerar essa daqui novamente. Também é um exemplo que a gente já viu, então só vou retomar brevemente para a gente revisar a relação entre proposicional e quantificacional. O que eu vou ter aqui? Eu tenho a negação de algo que já apareceu antes. Bom, se vocês fizerem a tabela, vocês vão ver e provar que ela é uma tautologia. Outra maneira de ver é que eu não consigo dar falso aqui, porque para isso eu teria que dar V para o A e falso para isso daqui. Para dar falso para implicação, eu teria que dar V para isso aqui, mas eu não consigo dar F para o A e V para o A ao mesmo tempo, né? Portanto, em função dessa impossibilidade de dar falso, respeitando simplesmente as regras para os conectivos, eu tenho que ela é uma tautologia. E a gente já viu que, se ela é uma tautologia, ela é verdadeira em toda valoração booleana. Se ela é verdadeira em toda valoração booleana, ela também vai ser verdadeira em toda interpretação, porque a definição de verdade faz com que toda valoração de uma interpretação seja uma valoração booleana.
Agora, vamos considerar novamente essa daqui. O que a gente tinha visto que a gente tem aqui? Eu tenho um exemplo de uma sentença que ela não é uma tautologia. Por quê? Porque eu posso representá-la do seguinte modo, né? A gente deve lembrar que isso aqui não tem partes que também são sentenças, então ele tem que ser tratado em bloco, e é perfeitamente possível, então, respeitando as regras de valoração booleana, dar verdadeiro aqui e falso aqui. No entanto, também não é difícil perceber que essa sentença não é, que essa sentença não pode receber F em nenhuma interpretação. Por quê? Então, nem vou tentar construir, porque já deve estar bastante evidente, vocês podem tentar. Para que eu desse V aqui para o antecedente, eu teria que colocar todo o objeto no F e no G. Mas se eu coloco todo o objeto no F e no G, eu automaticamente coloco o A no F. Então, o que eu tenho? Como é que vocês justificam que essa sentença não é uma tautologia, exibindo uma valoração booleana que dá falso para ela? Seja porque vocês fizeram uma tabela, seja porque vocês encontraram do jeito que eu encontrei aqui, e aí vocês têm que especificar para mim qual é essa valoração booleana que atribui F para ela. Como é que vocês justificam que ela é válida ou é uma verdade lógica, né? Explicando que não teria como construir uma interpretação que desse F para ela. Por quê? Porque para isso vocês teriam que colocar tudo no F e no G, e aí não teriam como deixar o A fora. Ou simplesmente dizendo ela é válida, porque se todo objeto do universo está em F e em G, A também está em F. Já vai estar bom como explicação para mim. Bom, eu fiz essa breve retomada simplesmente para, antes de vocês fazerem mais exercícios, fazerem os exercícios propriamente de tautologia e contradição, chamar atenção para o seguinte, né? Tautologia ela é verdadeira em toda valoração booleana, válida ou verdade lógica, a sentença é V em toda interpretação. E lembrando que toda distribuição de V e F conforme uma interpretação é uma valoração booleana, mas não é o caso que para toda valoração booleana corresponde uma interpretação que tenha aqueles valores da valoração booleana. Portanto, né, o que a gente tem? Façam para vocês mesmos e deem um pause antes de ouvir a minha resposta. Se uma sentença é válida, ela necessariamente é uma tautologia? Não. Por quê? Porque ela pode ser verdadeira em toda interpretação, mas ser falsa em uma valoração booleana. Como é que vocês justificariam esse tipo de afirmação? Simplesmente dando um exemplo de uma sentença válida que é falsa em uma valoração booleana. Simplesmente pegando, por exemplo, né, vocês diriam, olha, essa afirmação, se é válida, necessariamente é tautologia, é falsa. Por quê? Porque, por exemplo, a seguinte sentença é válida, mas não é uma tautologia. E por que isso ocorre? Né? Porque para ser válida, basta ser verdadeira em toda interpretação, mas para ser tautologia tem que ser verdadeira em toda valoração booleana. E a definição de valoração booleana, né, tem menos condições que a de verdadeiro em uma interpretação. Tá? Por outro lado, pela mesma razão, né, pelo fato de toda interpretação gerar uma valoração booleana, mas o inverso não ocorrer, se é tautologia, ela necessariamente é válida. Se respeitando as regras da definição de valoração booleana eu não consigo dar falso, nem preciso tentar construir uma interpretação que dê falso. Por contrapositiva de cada uma dessas aqui, né, dadas as respostas, se não é tautologia, pode ainda ser válida? Pode, é o exemplo dessa daqui.
Se não é válida, pode ser tautologia? Não, né? Porque se ela não é válida, é porque eu consigo uma interpretação que dá F. Bom, a valoração induzida por essa interpretação que deu F para ela é uma valoração booleana. Então, se tem interpretação que dá F, tem valoração booleana que dá F. Se ela não é válida, não preciso nem testar que não é tautologia. Bom, eu vou rapidamente fazer alguns exemplos, porque, bom, eu comentando alguns exemplos com vocês, mesmo que vocês com certeza já entenderam o princípio geral, pode ajudar a fixar e facilitar o exercício, tá? Quem quiser, passa direto para os exercícios dessa primeira parte. Bom, vamos considerar essa sentença aqui, né? Essas alturas, como esse aqui é um caso bastante simples, né? Vocês já devem perceber que ela é válida, né? Por quê? Porque se tudo é F, o A é F. Então, né? Eu tenho uma sentença que é válida. Por outro lado, então, e como é que vocês provam que ela é válida? Essa aqui seria fácil, o argumento é simples. A sentença é válida porque se tudo é F, A é F. Já tá bom para mim. Significa que, mas é importante que vocês saibam o que vocês estão querendo dizer com isso, né? Que para qualquer interpretação, vocês não teriam como falsificar essa sentença, porque para falsificar, vocês teriam que colocar tudo no F e o A no F. Então, ela é uma sentença válida, o que se justifica com o argumento. Por outro lado, ela não é uma tautologia. Por quê? Porque qualquer valoração booleana que atribua ao para todo x, f1 de x, o v, e ao f1 de a, o f, vai atribuir f para essa fórmula. Então, existe uma valoração booleana que dá falso, portanto, ela não é uma tautologia. Já o que acontece com essa daqui? Bom, ela, obviamente, ela é válida. Para qualquer interpretação, ou eu coloco tudo no F, ou eu não coloco tudo no F. Se vocês forem, vocês não vão conseguir construir uma interpretação que coloque tudo no F ou então, vocês não vão conseguir construir uma interpretação que não coloque tudo no F e coloque tudo no F. Vocês não vão conseguir fazer isso, então ela é válida. Só que nesse caso, essa validade se deve justamente ao fato de algo que eu posso reconhecer com essa estrutura aqui. Essa sentença aqui, né, tem a forma do terceiro excluído, é um dos esquemas tautológicos que a gente viu. Então, essa aqui, ela não é simplesmente válida, ela é uma tautologia, porque ela não é simplesmente válida em toda a interpretação, como essa daqui, ela vai ser verdadeira em toda a valoração booleana. Retomando a nossa segunda questão, se é uma tautologia necessariamente é válida? Sim, né? Por quê? Peguei só um exemplo um pouquinho mais complexo aqui, né? O que acontece? Para dar verdadeiro, para dar falso para essa fórmula aqui, o que teria que acontecer? Eu teria que dar F aqui e eu teria que dar F aqui. Mas para dar F aqui para o segundo, eu teria que dar V para isso daqui. Eu não tenho como, ao mesmo tempo, dar V e F para a mesma fórmula. Bom, e eu posso ver isso simplesmente representando essa estrutura aqui que a gente já viu antes, tá? Então, se é tautologia, é porque em toda valoração booleana vai dar V, então, automaticamente, ela é verdadeira em toda interpretação. Eu não preciso me preocupar em fazer um argumento que leve em conta que aqui eu tenho um existencial, que aqui eu tenho uma relação binária. Nada disso é importante. Tudo que é importante é que é impossível, em bloco, dar F para isso aqui e V ao mesmo tempo para essa mesma coisa. Terceira questão. Se não é tautologia, pode ser válida? Sim, a gente já viu exemplos. A gente pode considerar dois novos, quer dizer, um novo exemplo, esse aqui eu já tinha visto. Eu tenho duas que têm, na verdade, a mesma estrutura,
molecular, elas são simplesmente uma implicação. Uma delas é válida, a outra não é. Eu queria fazer um breve parênteses de uma observação que é importante, não tanto nas questões de simplesmente ver se é tautologia, se é válida, se não é, mas eu queria chamar para uma questão, digamos assim, meta, que diz respeito a como é que a gente justifica certo tipo de afirmação, né? Qual é uma boa maneira de, digamos assim, provar que se não é tautologia pode ser válida? Há duas questões que são importantes, tá? Uma delas é como é que eu provo. E o melhor jeito de provar que, não sendo tautologia, pode tanto ser válida quanto não ser, é dar um exemplo de cada caso. Tá? Então, é importante a gente distinguir entre como é que eu provo uma coisa e como é que eu compreendo por que essa coisa vale. E é importante vocês especialmente quem quiser continuar estudando lógica, guardar as duas coisas em mente. Como é que eu provo que se é uma tautologia pode tanto ser válida quanto não ser válida? Dando um exemplo de algo que não é tautologia e é válido, e dando um outro exemplo de que não é tautologia e não é válido. Aí eu provo que não sendo tautologia pode tanto ser uma coisa quanto a outra. Tá? Então, isso é uma justificativa, dar um exemplo de um caso e de outro, é uma prova de que não sendo tautologia pode tanto ser válida quanto não ser válida. Tem uma outra coisa que é explicar por que isso acontece. Isso acontece porque essa dupla possibilidade acontece, por quê? Porque se não é tautologia, é porque existe uma valoração booleana na qual ela recebe falso, né? Mas como a exigência para ser válida é que seja, não é tão forte, né? Não é a de que ela precise ser verdadeira em toda a valoração booleana, mas sim que ela receba verdadeira em toda a interpretação. Pode ser que exista uma interpretação correspondente a essa valoração booleana que dá falso, que é o caso desse exemplo aqui, mas pode ser que não exista interpretação correspondente à valoração booleana que dá falso, que é o que ocorre nesse caso aqui. Então, um ponto interessante, principalmente em algumas questões conceituais desse tipo, se não é tautologia, pode ou não ser válida, é vocês terem em mente as duas coisas, o que prova uma propriedade e o que explica essa propriedade. Tá? Então, a gente nas aulas, sim, eu estou chamando aqui atenção aproveitando exemplo, mas a gente pode ver isso mais nas aulas síncronas. Tá? O que vocês devem fazer agora, então? Uma pausa, né? Se vocês já não viram essa parte que é simples, revejam o conteúdo, se releiam o conteúdo, se ainda não está claro, e façam o exercício 11.3, conferindo as respostas no material. E lembrem, se vocês adotarem justificativa ao invés da tabela, sempre confiram as respostas com colegas, com monitor, e a palavra final para ter certeza se vocês estão justificando certo, confiem em... É para mim que vocês têm que perguntar, ok?